Pessoal, vocês assistiram o vídeo do Felipe Neto no New York Times, o vídeo que saiu ontem. I'm a Brazilian YouTuber, and I create goofy videos and generate entertainment options for families all over the world. Our leader, Jair Bolsonaro, is the worst COVID president in the world. Antes das 10 da manhã, meu Twitter tava lotado, tava cheio de menções. Eu vi e eu quero comentar hoje. Bom, antes de começar, where are my manners? Olá, eu sou Seth, eu sou norte-americano, moro em Nova York e tenho um canal de YouTube que se chama... Pessoal, esse vídeo foi conectado com minha vida de várias formas. Primeiro, eu faço canal no YouTube Brasil como Felipe Neto. Bom, não como Felipe Neto, mas eu também faço um canal no YouTube. Eu sou colaborador e ex-colunista do New York Times. Escrevi mais de 1000 matérias e colunas para o New York Times. Agora eu sou colaborador, escrevo algumas matérias por ano. E também estudei administração pública e no vídeo o Felipe Neto está reclamando da administração pública do Jair Bolsonaro e do Donald Trump. Bom, talvez ele diga que não há administração pública, falta de administração pública. Bom, eu não vou ficar aqui elogiando o vídeo ou criticando o vídeo. Eu já vi várias pessoas fazendo isso ontem. Eu quero trazer para vocês minha perspectiva sobre o vídeo e isso se trata de quê? Primeiro, explicar para vocês como um vídeo desses chega ao New York Times, como que Felipe Neto está fazendo um vídeo na página de opinião do New York Times, como funciona isso? Segundo, quero falar da reação dos brasileiros no site do New York Times, os comentários que deixaram os brasileiros no site do New York Times, que achei bem interessante. Terceiro, eu quero falar do inglês do Felipe Neto, ele fala muito bem, mas eu acho a forma que ele fala bem curioso, vou explicar por quê. E quarto, eu vou criticar um pouquinho algumas partes do vídeo, ok? Vamos lá? Como chega um vídeo desses ao New York Times? Bom, a redação do New York Times fica em Manhattan, na Rua 40. Lá tem duas partes realmente do jornal. Tem a parte dos repórteres que escrevem sobre notícias e tem outro lugar onde fazem as páginas de opinião e os vídeos de opinião. Esses lugares são separados, então quando você vê uma opinião no New York Times, não vem do mesmo lugar onde estão os repórteres. Essa separação é muito importante, porque os repórteres não escrevem opiniões. Em teoria, claro que muitas pessoas reclamam que eles escrevem opiniões, mas eles apuram notícias, escrevem sobre notícias. Opinião, eles podem ter uma opinião, eles podem ser pró algo, contra algo, pró alguém, contra alguém. Nesse lugar, como que eles trabalham? Bom, eles têm alguns colunistas que escrevem sempre no New York Times, mas a maioria das opiniões que saem vem de pessoas de fora, ok? Como procuram essas pessoas de fora? Eu meio sei porque já me procuraram. E o que aconteceu? Alguém do New York Times entrou em contato comigo e falaram: a gente está vendo no mundo que X coisa está acontecendo no mundo das viagens. Você quer escrever uma opinião sobre isso? E aí eu falo, bom, eu não vejo exatamente dessa forma, eu vejo mais daquela forma, e a gente conversa, e eu explico a minha opinião, e depois eu escrevo. Vou imaginar que algo parecido que aconteceu. Nesse caso, o New York Times queria fazer algo sobre o Brasil. Queremos alguém brasileiro para dar opinião sobre por que isso está acontecendo. E quem vai ser? Bom, tem que ser alguém que vai chamar atenção. E olha, Felipe Neto, quando você coloca uma pessoa aí, diz youtuber com 38 milhões de inscritos, isso chama atenção mesmo das pessoas que nunca ouviram falar na vida do Felipe Neto. Então, o que acontece depois? Bom, não é simplesmente Felipe Neto está em casa, grava um vídeo, manda para o New York Times. Não é assim, ok? O New York Times contrata um produtor no Brasil que trabalha com ele e eles escrevem o roteiro. Não sei exatamente como funciona, mas é mais ou menos escrevem um roteiro entre Brasil, Felipe Neto, produtor, e Nova York. Eu sei que conversam muito e tenta criar uma coisa bem que todo mundo gosta, né? Obviamente, Felipe Neto tem que concordar com o roteiro, mas o New York Times também tem que achar que o conteúdo seria bom para os leitores, ou nesse caso, os
videntes, como chama alguém que está assistindo um vídeo. Então é mais ou menos assim que funciona. Agora, os comentários. Eu achei tão interessante seguir durante o dia de hoje os comentários no site do New York Times, porque o New York Times postou o vídeo de manhã, sem legendas em português, né? Depois viram as legendas em português pelo YouTube, mas os comentários eram meio divididos entre brasileiros e outros. E foi tão interessante, pessoal. Eu teria pensado que os bolsonaristas, as pessoas que apoiam ainda o Bolsonaro, se é 30 ou 35, sei lá que porcentagem do país, iam invadir esses comentários. Iam ficar aí defendendo o cara, defendendo o mito, etc, etc, etc. Mas eles ficaram quase totalmente ausentes. E quem escreveu do Brasil foi 97%, não, 97 não, vamos dizer 90% concordando com o Felipe. Alguns dizendo que o Felipe Neto é ótimo, outros falando, eu nem gosto do Felipe Neto, mas estou começando a gostar. Eu não entendi. Cadê os defensores de Bolsonaro? Será que não falam inglês? Não querem escrever inglês? Deve ter que falar inglês. No mínimo, Mourão, né? Ele tinha que fazer um comentário aí, porque ele fala muito bem o inglês. Não é que não tinha nada defendendo ele, mas vários dos comentários eram bem chatos, né? Eu nem quero pessoas tipo essas me defendendo. Tem um cara aqui que simplesmente escreveu: Felipe Neto não entende nada e seu público é só criança. Isso não é uma defesa de Bolsonaro, é um ataque ao Felipe Neto e nem é válido, né? Porque o público do Felipe Neto não é só criança. Bom, os vídeos dele, a maioria são para crianças, mas ele tem quantos milhões de seguidores no Twitter? E ele até está saindo na TV, ele saiu na Roda Viva, né? Na TV. Olha, isso não é para crianças. Se eu fosse criança no Brasil e minha mãe me forçasse a assistir Roda Viva, eu seria a Roda Morta, né? Isso fez sentido? Não sei. Mas tem outro cara aqui, Renato, que diz: eu não concordo com o ponto de vista do Felipe Neto e eu acho que ele deveria ficar fazendo comédia. Mais uma vez, as pessoas estão escrevendo só insultando ele ou criticando a pessoa dele, mas não contra o argumento dele. Tem alguns mais longos, tem isso que diz: por favor, não escute esse palhaço. E depois a pessoa diz: desculpa, palhaços, por associar você com Felipe Neto. Que admito que é um pouco engraçado. Tem alguns poucos, tipo 2, talvez, comentários, ou talvez 3, até o momento que eu vi, que eram os primeiros 340 comentários. Tem um cara aqui, Wagner, que finalmente menciona algumas coisas em defesa de Bolsonaro. O governo de Bolsonaro distribuiu quase R$1 trilhão para mitigar a falta de comércio e assinou um acordo para obter vacinas para quase todos os brasileiros. E tem esse Antônio Martins, que escreveu de Miami, que diz que é uma piada esse vídeo, unilateral video. Não sei porquê, mas quem está apoiando o Bolsonaro escreve em inglês muito pior do que está apoiando o Felipe Neto. Alguém me explica isso nos comentários. Queria falar um pouco do inglês do Felipe Neto lá no vídeo. Ele, obviamente, fala muito bem o inglês. Todo mundo estava elogiando o inglês dele. Vamos lembrar que ele estava lendo um roteiro, né? Então, mas ele consegue se expressar bem. Mas eu notei algo curioso. Ele é um de vários brasileiros que eu conheço que fala um dialeto de inglês que eu chamo de série inglês. Isso é inglês de séries. O jeito dele é realmente como se estivesse numa série americana. Ele até postou no Twitter que ele aprendeu inglês do Friends, que provavelmente é exagerado, mas provavelmente, parcialmente, é a verdade. E quem aprende de séries sempre tem uma forma de falar um pouco diferente. Eles têm um jeito de tentar imitar exatamente como o americano fala, em vez de falar com sua própria voz. Então, tem alguns momentos durante o vídeo que eu acho que ele está meio imitando americanos, em vez de falando inglês como o Felipe Neto. Não é realmente uma crítica, ele fala melhor do que 99,9% dos brasileiros, mas achei curioso. Também queria mostrar alguns momentos em que ele pronuncia errado as palavras, ou ele parece um pouco incomodado, sei lá. Vou dar um exemplo de quando ele fala uma frase que eu tenho certeza ele não está confortável pronunciando. Olha. And he didn't stop at words. He also took actions a few days later, upping the limits on how much ammunition we can buy.
Olha, upping the limits. Ele não se sente confortável falando isso, upping the limits. Eu acho que isso foi escrito para ele, ou alguém revisou e colocou isso. Eu não sei porquê, mas eu sinto aí que ele não está confortável com essa frase. And the WHO has considered us the new epicenter of the pandemic. Eu não sinto que a força da emoção de Felipe Neto está atrás dessa frase. Outra coisa, para ser ainda mais chato, ele tem alguns momentos em que ele pronuncia errado algumas coisas. I create goofy videos. Vídeos em vez de videos. Ele ainda está pronunciando o I em português. No caso de chloroquine, remédio chloroquine, ele diz... He fired the next health minister after he refused to prescribe chloroquine. Chloroquine, remédio chloroquine, ele diz chloroquine, como se fosse em português. E o TH, eu sei que vários brasileiros vão celebrar que nem Felipe Neto, com esse inglês maravilhoso que ele fala, não consegue pronunciar o TH corretamente. Escute. But Bolsonaro does that all the time. All the time. Ele está pronunciando com D em vez de TH. They are both obsessed with a drug with no evidence of working against the disease. No evidence of working against the disease. Esses dois S são pronunciados como Z e ele pronuncia como S. Disease. Disease. Mas depois de pronunciar disease, ele depois pronuncia disease. Escute aqui. Bolsonaro began mocking the deceased and their families. Deceased. Isso é muito complicado, pessoal. Não é a culpa dele, mas achei interessante. Também achei interessante essa palavra que ele usou. He then rose to presidentship. Presidentship. Eu tô morrendo para saber como essa palavra entrou nesse vídeo. Por quê? Porque eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida. Eu fui para o dicionário e eu vi, existe presidentship, presidência. Só que a gente fala aqui presidency. Alguém procurou isso no dicionário e colocou. Não é incorreto, mas é muito esquisito. E finalmente queria mostrar alguns momentos em que ele coloca o stress ou a sílaba tônica no lugar errado. Quando tem várias palavras juntas. Vou mostrar um exemplo. But there's a big difference between Trump talking about this in press conferences. Você ouviu ele falar coletivos de imprensa? Ele falou press conferences. Press conferences. O interessante é que ele pronunciou conferences corretamente, mas quando você junta com press, mesmo sendo duas palavras diferentes, tem mais estresse no press. A gente fala press conferences, não press conferences. Isso é muito sutil, obviamente, e eu estou dizendo isso sabendo que talvez estou pronunciado errado, sutil. Então, não é uma crítica aqui. Não estou dizendo que ele fala mal, provavelmente fala mais inglês do que eu falo português, mas é tão interessante ouvir alguém que é fluente, fazer algumas coisas que distinguem ele de um nativo, né? Finalmente, eu só queria reclamar sobre algumas coisas do vídeo. Eu acho que Felipe Neto deve pedir desculpas aos moçambicanos. Escute. Or at least all families who speak Portuguese, which outside Brazil, Portugal and Angola are like 5 families. Cadê Moçambique? Moçambique é um país enorme. Muitas pessoas, a maioria falam português. Eu visitei Moçambique, eles falam português. Talvez não todo mundo, mas a grande maioria de pessoas conseguem falar português. Então, moçambicanos contra Felipe Neto. Vou reclamar dessa imagem aqui. Porque quem está dizendo obrigado? Uma menina. Deve ser obrigada. Como vocês estão vendo, minhas críticas são bem menores, né? Mas tinha uma coisa que várias pessoas criticaram, não só brasileiros, mas americanos também. Quando ele fala dos Estados Unidos e do Brasil serem o número 1 e número 2 de mortes do Covid, acho importante notar que isso não é por 100 mil ou por 1 milhão. Isso é o total do país. Eu acho um pouco injusto comparar esses números com países menores que talvez tenha uma porcentagem maior de cidadãos que morreram. Isso é como se, sei lá, vocês queriam saber qual povo come mais arroz e você quer comparar Japão com China. E você faz o total de quantos quilos de arroz os chineses comem
por dia e comparar com quantos quilos de arroz em total os japoneses comem por dia, mesmo China sendo um país de 1 bilhão e sei lá quantas pessoas, e Japão sendo, sei lá, de quantos dezenas de milhões, fala sério. E última coisa que não gostei tanto foi a linha final do Felipe Neto. If you're wondering what you can do to help Brazil deal with our lunatic, please do not re-elect yours. This November, vote to keep Trump out of the White House. Eu acho que poderia ter cortado antes dessa última frase. Já era óbvio o que ele ia falar. Se eu falasse para vocês por quem votar na eleição diretamente, pessoal, vote no Tiririca. Eu não me sinto bem fazendo isso, eu sendo de fora. Já ele fez o ponto, a gente entendeu. Bom, mas, para finalizar, ele foi muito bom. Estou sendo chato com todas as críticas. Ele teve alguns momentos cômicos muito legais. Eu gostei muito dessa coisa de não poder pronunciar o remédio. They're both obsessed with the Shut up, I'm Brazilian! Shut up, I'm Brazilian. Isso é bom. E também essa coisa do palhaço. And when the clown needs to speak seriously, you know the circus is probably on fire. Eu acho que ele escreveu isso porque eu senti quando ele estava falando isso que ele estava sentindo essa piada. É só isso. Eu quero saber o que vocês acham. Escreve nos comentários. Eu não sei por que estou dizendo isso, porque vocês provavelmente já estão escrevendo nos comentários, nem estão assistindo mais o vídeo. Até a próxima.